as portas da nossa vida, somos nós que abrimos ou fechamos. Então, esse é o entendimento. O evangelho é imutável. A pregação pode mudar, pode ser na conveniência. Não vamos falar desses assuntos para não incomodar o fulano aqui. Não vamos entrar nesses assuntos que eu sei, que eu ouvi, que está acontecendo, né? Porque vai que ela acha que eu estou falando dela, né? O que o Paulo falou? Se eu fosse para agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Vou falar a palavra que eu tenho que falar. Eu vou falar a verdade. A palavra, muitas vezes, é dolorosa, mas é o amor. Tudo é o temor. O evangelho é imutável. Eu posso não concordar, eu posso não querer, mas a palavra não vai se adequar a mim. Deus não vai se adequar a mim. Ou eu me alinho a Ele, ou eu me alinho ao diabo. É 880, literalmente. Diga comigo, por gentileza, o evangelho imutável. O evangelho imutável. Vamos ler aqui a partir de Gálatas 1:6. Diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro, diga comigo, outro evangelho. Outro evangelho. Eu me admiro que vocês abandonaram tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo, fala comigo, perverter o evangelho de Cristo. Perverter, mais ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu, agora, a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Cristo, de Jesus Cristo, fala comigo, por revelação. Eu recebi de Jesus por revelação. Paulo falou que ele recebeu a palavra, o evangelho, o entendimento por revelação, assim como Pedro. Quando o Senhor Jesus perguntou, quem que o povo diz que eu sou? Elias, é Jeremias, é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bendito é você, Pedro, porque isso foi revelado pelo meu Pai. Não foi homem que te revelou. Então, Pedro recebeu a revelação de Cristo, Paulo recebeu a revelação de Cristo, ninguém foi lá e ensinou para eles. E nós vivemos num tempo onde há uma luta grande para perverter o evangelho, para perturbar o evangelho de Cristo. A tática do diabo nunca é o confronto direto. A tática do diabo é a sutileza, é a serpente. Você não vai ver, num primeiro momento, por exemplo, lugar nenhum dizer que não, vamos tirar de circulação, ninguém vai mais imprimir Bíblia, as Bíblias serão proibidas. Tem lugares que já é assim, mas você não vai ver assim acontecendo num primeiro momento. Eles vão fazendo como nós já temos visto, na sutileza,
vai suprimindo, vai tirando alguns versículos, vai pregando o evangelho da porta larga. E Jesus já nos alertou sobre isso. Lá em Mateus 24, ele falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então o pecado tem aumentado. E nós vivemos num tempo dos últimos dias, onde há muita indiferença. Há muita indiferença das pessoas com Deus. A pregação pode ser mudada. As pessoas podem pegar a parte que lhes convém, que lhes interessa, e só ficar rodeando aquela parte que convém. Mas a palavra nunca vai mudar. Eu posso pregar aqui ao meu bel prazer, algo que me convém, mas a palavra nunca vai mudar. Como nós vemos aqui, se um anjo dissesse alguma coisa diferente do que vocês têm recebido, que é o evangelho verdadeiro, amaldiçoe. Porque um anjo pode se fazer de anjo de luz. Então a palavra, ela é imutável. Mas por causa de conveniências, por causa dessas sutilezas diabólicas, as pessoas vão mexendo. A palavra nos dá um padrão de casamento. O casamento tem um padrão. A criação dos filhos tem um padrão. A família tem um padrão. Homem é homem, mulher é mulher, certo é certo, errado é errado. Mas vem a porta larga, né? Vem aqueles que estão perturbando, pervertendo o evangelho. E vão aceitando, vão seguindo. Vão absorvendo, é verdade, né? Deus permitiu isso, Deus entende isso, Deus vai entender porque Deus quer a minha felicidade, porque Deus é amor. Então, por causa do falso amor, eu vou fazendo todas as minhas más escolhas, diferentes da palavra. E o que diz aqui em Mateus 7:13, entrem pela porta estreita, entra pela estreitinha, murchando a barriga, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas veja a colocação das palavras. Como é estreita a porta e é apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. O Senhor não disse, são poucos que entram por ela. Não, é um nível para trás ainda se fosse assim, são poucos os que entram, porque é apertado, é difícil, não. Muitos não estão nem procurando, não estão nem procurando para encontrar, quanto mais para entrar. Então poucos têm buscado essa porta estreita, mas têm ido para o caminho largo. A porta que poucos têm buscado é justamente o do estilo de vida mudado. Porque é o que nós já falamos várias vezes, religião tem centenas, talvez, pode-se dizer, talvez até alguns milhares. Mas o evangelho não é uma religião. O evangelho é um estilo de vida alinhado a Deus. Então todos os que tiveram contato com Jesus verdadeiramente, eles não aceitaram uma religião. Eles mudaram a vida, eles mudaram o caráter, eles mudaram o coração, eles mudaram a postura. Por isso que Jesus pregou sobre arrependimento, ele pregou sobre negar a si mesmo, ele pregou sobre carregar a sua cruz diariamente. Mas o que é pregado, o que é dito, o que é buscado, o que é gostoso de ouvir, é o do emocionalismo, é o de buscar felicidade, é o de buscar vitórias, riquezas, mas sem fundamento, sem princípio, sem base. Então fala que você vai vencer, fala que você vai prosperar, fala que tudo vai dar certo na sua vida, mas só se esquece de falar, mas você precisa mudar. Desse jeito que nunca funcionou, nunca vai funcionar. Não, mas agora aceitei Jesus. Não, você aceitou uma religião.
Porque quando aceita Jesus, o caráter muda. Então, com o propósito de buscar a felicidade, por exemplo, as pessoas se separam. Eu estou buscando a minha felicidade, Deus quer que eu seja feliz, Deus diz que quer que eu tenha uma vida plena, eu não estou pleno com essa pessoa. Então, eu vou buscar uma plenitude em outro lugar. Então, eu vou me separar. Eu vou quebrar as minhas alianças. Com o pretexto de buscar pela felicidade, e porque Deus é amor, eu vou dizer sim à minha carne para tudo. As pessoas, muitas, a maioria hoje em dia não sabe dizer não à sua carne. É só pelo prazer. Mas o Senhor falou que eu preciso ter sacrifício. Então, o diabo está se disfarçando como anjo de luz, porque você fala de Deus, você fala de amor, você fala de alegria, de felicidade. Então, tudo que começa a falar de Deus, de Jesus, tudo é maravilhoso. Mas ele se disfarça exatamente como Jesus identificou quando Pedro falou com Jesus. Você não precisa passar por isso. Era a boca de Satanás falando por Pedro. E é isso que muitos têm buscado. Estão buscando, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição. Então eu vou buscar o caminho largo. Eu não preciso passar por isso. É a boca de Satanás, é a boca que usou, o Espírito que usou a boca de Pedro naquele momento. Então vem um pregador tal, vem alguém que se diz cristã, que conhece, mas não sabe de nada, não sabe de onde veio, para onde vai, o que fez na vida, não sabe o histórico, mas falou, está na rede social, então ele tem autoridade. A Bíblia não tem autoridade para muitas pessoas. A palavra viva, a palavra que confronta, não é autoridade na vida de muitas pessoas. Mas o fulaninho de tal, o pastorzinho tal, que fala que se suicidar não é o maior problema, que Deus entende, que separar não é o maior problema, que não precisa ser dizimista e ofertante, tudo que vai facilitar a vida, a carne. Não, esse tem autoridade. Esse é de Deus. Tem a turma que fala que a Bíblia está desatualizada, tem outra turma que fala que Deus aceita todo mundo e pode ficar do jeito que está, mas é verdade até um ponto, metade. Veja que o diabo, ele vem com meias verdades. Jesus fala para nós irmos a ele, mas quem chega a ele muda. Quem vai até ele muda. Então é aquela história, não venha como está, ok, mas depois mude. Não é venha como está e fique como está. Uma vez salvo, sempre salvo. Não. Não existe isso. A Bíblia não diz isso. Então, nós precisamos ter essa atenção muito grande. Muitos têm buscado autoridades, quando o Senhor não tem sido a nossa autoridade. Aqui em João 8:10 diz assim: então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, fala comigo por favor, eu também não a condeno. Agora vá, vamos juntos, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então, mas esse versículo em algumas Bíblias, acho que alguém deve retirar. Acho que alguém deve tirar essa parte. Porque fala, não, Jesus me aceita do jeito que eu sou, perfeito, mas agora vá e abandone a sua vida de pecado. Não, mas eu fiz muita coisa errada. Jesus não acusa ninguém. Deus não pesa a vida de ninguém. Quem é o acusador? O diabo. O diabo que é o acusador. Você está sendo atacado, a sua mente, não, você não presta, sua vida não caminha, você errou demais. É o diabo. Deus não pesa, Deus orienta a pessoa, e a pessoa faz as escolhas dela, e ela colhe as consequências. De Deus não se zomba, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. O que Jesus falou? Ok, ninguém te condenou. Eu também não estou te condenando. Agora volta para sua casa, vai organizar sua vida, não volte para essa vida de pecado, porque você viu aonde isso te trouxe.
Porque o salário do pecado é a morte. Ela quase morreu pelo pecado dela. Então, vá e abandone essa vida de pecado. Então ele não nos condena. Ele nos ensina o arrependimento. Ele nos ensina a metanoia. Ele nos ensina a ter atitude que vai realmente trazer benefícios na nossa vida, que é o arrependimento. Arrependimento é o quê? É o quê, pessoal? É o quê? Mudança. Arrependimento é mudança. Então a maior decisão da minha vida é justamente decidir e tomar essa decisão. O quanto que eu quero Deus, de verdade. Essa é a maior decisão da nossa vida. Que falar, eu aceitei Jesus. Aceitou mesmo? O que é aceitar Jesus para algumas pessoas? É para uma igreja? É mergulhar numa piscina? Ou é mudar de vida mesmo? O quanto que eu quero Deus. O quanto que eu quero Jesus. Não é ir lá e se emocionar. E sim, o Espírito Santo nos emociona, sim. Mas tem um monte de gente que vai, que chora, que abraça, nossa, que maravilhoso, tal. Continua a mesma pessoa. Então a gente precisa ter esse discernimento, essa consciência. De entender o quanto eu decidi realmente abrir mão da minha vida por amor a Ele. Quem quiser me seguir, tome essa sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Então, o quanto eu realmente decidi abrir mão da minha vida, porque quem quiser poupar a sua vida, salvar a sua vida, vai perder, mas quem estiver disposto a perdê-la por minha causa, esse vai ter. Esse vai encontrar a verdadeira vida. O quanto eu estou disposto a abrir a minha vida por amor ao Senhor. O quanto, na verdade, Ele é o meu Senhor. Porque muitas vezes, a maioria, muitas pessoas querem um Salvador, mas não querem um Senhor. Infelizmente. A gente quer alguém que nos ajude, alguém que nos livre dos problemas, mas não alguém que nos dirija. A gente muitas vezes quer aquele, Senhor, eu preciso desse problema resolvido. Eu preciso dessa cura, dessa dívida paga, dessa situação resolvida. Mas na hora de falar, não volte para aquele velho padrão. Não, me deixa em paz. Me deixa em paz. É igual parente quando pede dinheiro. Nossa, meu cunhado, você é maravilhoso, você é um cara espetacular, você é um homem de Deus. Quando você começa a cobrar ele nem te atende mais, desliga o celular, troca o número. Aí ficou ruim. Aí ficou mal, ficou chato. É assim. Eu quero o Senhor é tudo para mim. Mas é igual a mulher de Jó. Enquanto estiver tudo bem, a hora que vem a parte ruim, a parte da cobrança, aí fica brabo, aí não, aí eu não quero, não, aí não é tudo isso, não precisa de tudo isso. Aí não é para tanto. Então são essas meias verdades. E muitos querem ouvir as meias verdades. É igual tinha aquela frase antigamente, né? Eu me engano que eu gosto. Eu acho que tinha até uma música, né? As mentiras sinceras. Não sei se vocês lembram disso. As mentiras sinceras. É isso que muitos gostam. É aquela coisa que a pessoa, ela acredita na mentira. Igual quando aquele cara sem caráter, mas fala tudo que aquela mulher quer ouvir. Tudo mentira. Ela não é a única, ela não é a mais importante, ele não ama, mas ele está interessado. Então ele está interessado numa situação. Ele não se importa de verdade. Então muitos acabam aceitando, ouvindo isso, vivendo assim. Parece de Deus, mas não é completo, não é inteiro. Parece, tem palavras que lembram o Evangelho, palavras que lembram aquilo que os evangélicos falam, aquilo que a palavra diz, mas não é bem assim. São as meias verdades misturadas. E a vida com Deus, a gente já falou aqui, a vida com Deus não é um buffet. Eu quero carne, eu quero brócolis, mas eu não quero essa berinjela, eu não quero esse chuchu, eu não quero essa lentilha. Não. Eu não escolho. A vida com o Senhor é tudo ou nada. Que o morno, ele vomita.
O em cima do muro não dá. Então, com Deus é tudo ou nada. Eu sou dele ou eu não sou dele. Ou é o Espírito Santo que habita na minha vida, ou é o Espírito do diabo. Ou é o Espírito Santo ou é legião. Não dá para habitar legião com o Espírito Santo. Aqui, em Marcos 1, diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Fala comigo, por favor. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Veja a ordem das coisas. Ele não falou, creia nas boas novas e arrependa-se. Não, a ordem é arrependa-se primeiro. Então, assim, você tomou uma decisão? Mudou mesmo? Você quer mudança mesmo? Agora eu creio na palavra. Então não é falar de boca, da boca para fora. É uma decisão. Arrependa-se, não é emocione-se, não ache que tá bom, acha que você está disposto. Não, é decisão. Arrependa-se, sai dessa vida, muda esse caráter. É decisão. Não, mas não mudou tudo. Exatamente, não muda tudo de um minuto para o outro, da noite para o dia. Não, mas uma decisão interna foi tomada. Eu vou errar? Vou errar. Vou deslizar? Vou deslizar. Mas eu tenho uma decisão na minha vida. Eu não quero esse tipo de vida. Eu quero uma nova vida. E agora eu creio nas boas novas. Nas boas notícias do Evangelho. O que são as boas notícias? É a palavra do Senhor. Então eu entendo, muitas vezes o Senhor está vindo, Ele vai me corrigir. Mas é as boas notícias, porque é amor. Nem sempre o pai e a mãe, ele vai lá e dá beijinho, abraço e presente para o filho. Vai ter dia que ele vai ter que bater, vai ter dia que vai ter que botar de castigo, vai ter dia que vai dar uma bronca. Mas por quê? Porque você quer que ele seja um derrotado. Não, porque você quer que ele vença. Você quer que ele vença. Então Deus quer que a gente vença. Que a gente cresça, que a gente possa ocupar espaço. Você não quer, seu filho, que todo mundo passe na frente dele e todo mundo faça muitas coisas boas e o seu filho lá, um Zé Mané, um coitado, não fez nada na vida, um derrotado, que precisa de ajuda com todo mundo. Não, Deus não quer isso. Se eu não quero, se você não quer, quanto mais Deus. Imagina Deus olhando e vendo quantas oportunidades algumas pessoas perdem. Oportunidade de ser feliz, oportunidade de conquistar coisas grandes, oportunidade de ter um relacionamento abençoado, oportunidade de agarrar grandes oportunidades, mas não, é o vinho, não quer ser odre novo. Eu quero ser odre velho. Eu quero vinho novo, eu quero alegria, eu quero vitória, eu quero prosperidade, eu só não quero aguentar pressão. Não dá para ter as duas coisas. Não dá. Ou eu vou ser um odre novo que vai também ter o lado negativo, que na verdade é bom, de saber ser esticado, crescer e avançar e passar nos testes. Ou eu vou ser um eterno mimado, um eterno fracote, um eterno molenga, que me ofendo com tudo, que desanimo na primeira situação, que falo de parar dia sim, dia também. São escolhas. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então é uma decisão de coração, de mente, de metanoia, não de boca, de sentimento. Olha aqui em Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Para vencer o pecado, ninguém aqui chegou a derramar sangue. Jesus, para cumprir com o propósito dele, ele transpirou sangue. Na luta para levar a palavra, os discípulos morreram todos. Apanharam todos. Foram judiados todos eles. Então a gente não chegou no nível, nessa luta,
Não, eu vou apanhar, vou sofrer. Não derramei o sangue ainda. Então, muitos, infelizmente, a gente vive num tempo de um povo sem resiliência nenhuma. Não cheguei nem perto dos heróis da fé, não cheguei nem perto dos que saíram para evangelizar aí pelo mundo. Não passei nem perto. No primeiro teste, ele já desiste. No primeiro teste, ele já vai para o pecado de novo mesmo. No primeiro teste, ele fala bobagem, ele erra, ele desanima, ele fala palavrão, ele fala de divórcio, ele fala de vender o negócio, ele fala de abandonar tudo. Ele fala, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar. Não resistiu com muito menos. Quanto mais ao ponto de derramar o próprio sangue. Acha, não, derramo do outro. O outro sacrifica, o outro muda. Eu não quero derramar meu próprio sangue, eu não quero me sacrificar. Eu não quero tomar as minhas decisões, eu quero que alguém tome por mim. Que alguém mude, que o mundo mude, mas eu não preciso mudar. Eu quero mudança sem a minha mudança. Então vamos analisar isso. A gente muitas vezes ora por mudança de situações, de pessoas, mas é a nossa própria. Aqui em Hebreus 12, 14, olha só. Esforcem-se para viver em paz com todos. E porque o que mais, pessoal? Vamos juntos. E para serem santos. Vamos juntos, por favor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, muito claro, esforcem-se para viver em paz. Como nós vivemos num tempo de gente autossabotadora. Não consegue ter paz. A paz dela custa R$1. Nada, não vale nada. Esforcem-se para viver em paz com todos e esforcem-se para serem santos. Porque sem santidade, Senhor, eu quero te conhecer, o Senhor é tudo na minha vida. Sem santidade eu não vou ver o Senhor. Eu vou viver aquela palavra de Mateus: afastem-se de mim, eu nunca te conheci. Eu não sou santo. Não é questão de ser perfeito, eu gosto sempre de reforçar isso. Mas eu erro, quem que não erra? Não é isso. Sem santidade. Lembra? A medalha do sacerdote na testa, santificada ao Senhor, consagrada ao Senhor. Mente santa, pensamentos santos, boca santa, coração santo. Não é perfeito. Vai ter o dia que você está mais nervoso, mais irritadiço. Pode ser que você escape uma bobagem, mas é mente santa. Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a não cair mais nesse erro. Me ajuda a não cair mais nessa situação. Então vou me esforçar. O que é se esforçar para viver bem com as pessoas? A maioria das vezes é você vencer o orgulho. O orgulho é uma desgraça, uma maldição, na verdade. A arrogância, o orgulho, ele corrói os ossos, ele vai definhando a pessoa. Você vê que a pessoa tá morrendo, está apodrecendo muitas vezes. Por quê? Orgulhosa, não quer mudar. Não, eu fico sozinho, mas eu não mudo. Não, pode perder tudo, mas eu não perco o meu orgulho. A pessoa agarra aquela maldição, aquele problema. Não quero me esforçar. Se eu não me esforço para viver bem com as pessoas, obviamente eu não vou estar bem com Deus. Como é que você vai ter espírito para adorar o Senhor? Para ser cheio do Espírito Santo. Se meia hora atrás você estava xingando todo mundo. Não tem sentido. Então uma coisa está ligada à outra. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A gente vive num tempo de pessoas desequilibradas, pessoas fracas, que não lutam para viver em paz, não querem acertar as coisas, querem ir lá, vamos empurrando até onde der. Vamos empurrando. Eu não quero resolver, eu não quero me acertar, eu não quero pedir perdão, eu estou lá no trabalho, eu não cumprimento ninguém, eu não falo com ninguém, eu estou em casa, é aquele clima, aquela atmosfera pesada, oprimida, tensa.
que a qualquer segundo pode estourar um gatilho lá e ter uma confusão. Não quero. Fracos. Não quero. São pessoas pesadas, pessoas chatas, pessoas acusadoras, pessoas cobradoras. Você não faz isso, você não faz aquilo. Esforcem-se para viver em paz. Como disse o Senhor nas bem-aventuranças, felizes os pacificadores, felizes os que trabalham pela paz. E não é a paz que o mundo fala, eu não vou falar com ninguém, eu vou me isolar, eu quero ter paz. Não, você não quer ter paz. Você viver numa ilha sozinho não é ter paz. Nós somos seres sociais. O Senhor nos fez para termos relacionamentos. Olha como Ele se importa com a família, com o casamento, com os filhos. Então não existe paz sozinho. Você pode ter seus momentos de querer um silêncio. Tudo bem, é justo, eu gosto, eu quero um tempo para mim. Mas eu não posso ser o egoísta, que eu só quero tempo para mim, que eu só quero fazer do meu jeito, que não cedo, não ajusto, não faço uma concessão, não. Tem que ser do meu jeito, aí que não cresce mesmo. É o que Jesus nos ensina. Você quer crescer? Então casa, porque é uma escola, uma faculdade do caráter. Se você quer acertar, se você quer seguir a palavra, você vai ter que abrir mão de orgulho, você vai ter que ser humilde, você vai ter que perdoar, você vai ter que, muitas vezes, a maioria das vezes, fazer coisas que você não quer fazer. Por quê? Porque você quer obedecer. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E aí, o que está acontecendo? Eu estou sofrendo. Não, eu estou crescendo. Eu estou abrindo mão da minha vida, aquilo que o mundo diz que é uma perda de tempo. Eu estou ganhando vida. Eu estou ganhando vitória, eu estou ganhando prosperidade, eu estou parando de ser, eu estou me tornando uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa que deixará um legado, uma pessoa que será lembrada e reconhecida, não por ser o mala sem alça, aquela pessoa que desanima todo mundo, que a presença dela é um peso, não. Eu estou trabalhando para ser aquela pessoa que deixa saudade, que é leve, que é agradável, que quando você está com aquela pessoa, você não está tenso. Você não fica oprimido. Pode ver, pode perceber. Há pessoas e pessoas. Tem pessoas que você gosta de estar com ela, que você gosta de ouvi-la, que você gosta de conversar. Tem aquelas que você até evita. Você vê, você até dá uma volta mais, faz uma curva mais larga assim, para ver se não cruza, para não parecer que ignorou. Porque, sabe, não trabalha pela paz, não trabalha pela harmonia. Então, muitos acabam negando o Senhor por qualquer coisa. Às vezes um flerte, às vezes faz uma colocação, olha para onde não deve, uma foto faz a pessoa negar o Senhor. Fraqueza total. Aqui os discípulos derramavam sangue por causa da convicção deles. Hoje em dia, uma foto lá, uma rede social, uma distração, um Instagram, uma coisa, não, já pequei, pronto, entreguei. Pronto, que pena, né? Depois eu peço perdão. É assim que muitos levam. Depois eu peço perdão, depois eu vejo isso. Deus me perdoa, me perdoa, Jesus. Pronto. Alívio. Pronto, aliviado. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Aí o filho está dando trabalho, os negócios não caminham. Mas o que está acontecendo? Eu pedi perdão. Não. Sem santidade, sem arrependimento. Sem o Senhor ser realmente o meu Senhor, não aquele que é o meu provedor. Eu não quero Deus para ser o meu provedor, Ele precisa ser o meu Senhor. O que é o Senhor? É aquele que dirige a minha vida. Mas eu não quero ceder. Eu não quero fazer do jeito de Deus. Eu não quero me submeter. Tudo bem. O Senhor não obriga ninguém a nada. Ele só dá a direção. A Bíblia é como se fosse um vademecum, né? Que é aquele livro de direito, aquele grossão. Ali está escrito, se você fizer assim, vai acontecer isso. Se você fizer assado, vai acontecer isso. Deuteronômio, está lá.
As bênçãos pela obediência e as bênçãos pela desobediência. Escolhe, pois, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Então está nas nossas mãos. Olha aqui o que diz em Mateus 5. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Do que a gente entende disso? A gente muitas vezes tem gatilhos. Gatilhos que despertam situações, atitudes, sentimentos. Então tira o gatilho da sua vida. Isso é ser inteligente. É o celular, é o gatilho que te leva a pecar? Tira o celular. É uma rede social que está te levando a pecar? Desinstala esse negócio. Tem gente que faz isso. Se ainda não teve maturidade para administrar essas coisas, então compra aqueles Nokia que só faz ligação. Aí não tem perigo. Tira. É verdade. É igual uma pessoa que está se tratando de um vício, do alcoolismo. Ele não vai ficar visitando festas e jantares e coisas de bebedeira. Não, ele está se afastando daquele gatilho. Não, vai despertar aquela vontade, aquela sensação. Porque não é o vício, é a sensação. Por que as pessoas entram para o pecado? É porque ela ama o pecado? Indiretamente, sim. Mas é a sensação. Mas da mesma maneira que o diabo instiga a pessoa a fazer, depois ele acusa a pessoa. Veja que, enquanto a Eva não provou daquela comida, daquela fruta, daquele fruto, ela não sossegou. Depois que eles comeram, só bateu o remorso, a vergonha e se esconderam de Deus. O Aminon, o filho mais velho do Davi, enquanto ele não possuiu a Tamar, a irmã dele, ele ficou doente. Ele não tirava aquilo da cabeça. Ele não se afastou. Não fez como José, que se afastou, ignorou. Ai, que coisa idiota, que coisa sem sentido, não tem relevância. Nossa, que loucura. Porque a gente é atacado. Todos nós somos atacados pelas mais diversas situações. Algumas de cara você fala, o que é isso? Mas que abominação, que coisa esdrúxula, que coisa sem sentido. Alguns param e falam assim, e se? É o que ele fez. Alguns pensariam, não, ela é minha irmã. O que é isso? Ah, ela é bonita. E daí? Você tem algum problema? Outros pensam, e se? Inconsequente. Não pensou, meu pai não vai deixar, não vai dar certo, vamos ter problema, vai ter problema isso, não se faz isso em Israel, Israel não tem essa cultura. Não, inconsequente, só quero agora, só pensa agora. O Senhor está falando, se alguma coisa te faz pecar, te corta da sua vida, é uma amizade, é um programa, é uma rede social, é um gatilho. Qual é o gatilho? É uma provocação? Alguém te provoca e você cai toda vez? Dá uma afastada dessa pessoa, né? Pensa antes. Você é uma pessoa que também desperta gatilhos nos outros, talvez? Uma pessoa crítica, uma pessoa acusadora. É aquela coisa, né? Às vezes tem gente que ele tem um mau hábito de olhar sempre para o copo meio vazio. Ele olha para aquilo que ele não tem, ele não olha para o copo meio cheio. Não, eu tenho isso, mas eu posso chegar naquilo lá, mas eu tenho isso. Eu tenho uma situação aqui, eu tenho uma bênção aqui na minha vida. Minha vida não é toda estragada, toda ruim. Eu não estou olhando só para o copo meio vazio. Eu queria isso, tá bom. Você vai chegar lá se você perseverar e tiver o foco para isso. Mas você tem um monte de coisa boa, então você tem um copo meio cheio aí. Então, vou olhar para a parte boa. Eu tenho uma família abençoada, a minha esposa não me trai, eu não traio, o meu marido não me trai. Olha, eu tenho saúde, eu tenho tanta coisa boa. É o que eu falei na oração agora há pouco. Para que a gente estivesse aqui, quantas
quantos milhares de situações precisaram dar certo? Não é meia dúzia, não é só você, eu pego o carro, vem para cá. Não, 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 não. O seu cérebro funcionou. Só para o seu cérebro funcionar, são milhões de coisas que tem que dar certo. O trânsito, os seus filhos, você podia estar no hospital, mas você está aqui na igreja, todo mundo bem, brincando, correndo, abençoado. Você podia estar preso, podia estar numa cadeia, pode ter tido um acidente, mas não, Deus guardou, está tudo abençoado, fluiu bom, mas a gente não vê. Não, porque eu teve isso no meu dia, porque o fulano fez isso, porque deu errado aquilo, e o quanto de coisa que deu certo. É aí que está. Tudo que eu desprezo eu vou perder. Eu não vejo o copo meio cheio, eu não vejo a parte boa da minha vida, vai dar errado. Eu mantenho uma língua pesada. Se a língua me faz pecar, se os meus olhos me fazem pecar, então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que arrancar mesmo, vou ter que ser radical? Eu não consigo só fechar minha boca? Só prestar atenção no que eu estou falando, prestar atenção no que eu estou pensando, prestar atenção para onde eu estou olhando? Então, a responsabilidade está nossa. Porque pessoas... O diabo é tão irônico, pessoal. O diabo é tão sujo. Mas ele vai até onde as pessoas permitem. Porque quem é maior, Deus ou o diabo? Se eu estou alinhado com Deus, acabou. O diabo não vai ter poder. Ele vai tentar, vai lutar, vai lançar seta, mas ele não vai vencer. Mas o diabo gosta de fazer as pessoas guardarem aquelas coisas, guardar uma marca. Pessoas que usaram a sua vida para o mal, para o pecado, pode perceber. Elas terminaram com doenças, com tragédias naquelas coisas. Pessoas que sempre foram boca pesada, palavrão, boca suja, pessoas pesadas que amaldiçoavam demais, câncer na boca. Boca podre, dentes que não prestam. Pessoas que passaram uma vida cheia de imoralidade, câncer no reto. Pessoas que uma vida inteira guardaram rancor, mágoa, vitimismo, Alzheimer. Tem pesquisas, eu já citei para vocês, você talvez já deve ter visto isso. Pessoas que passaram uma vida inteira pensando, aquela pessoa depressiva, amargurada, pesada. Alzheimer. O que o Alzheimer faz? Você pensou em tanta coisa negativa que agora o diabo, para acabar com você de vez, você perde você fica retardado quase. Você lembra de coisa quando você tinha 20 anos. Por quê? Sansão? Como é que o Sansão tomava as decisões dele? As mulheres que ele gostava, por causa da fé, do caráter, que estava alinhado, eram mulheres santas, mulheres de Deus. Não, é dela que eu gosto. Eu gosto dessa Filisteia. Eu gosto da Dalila. Morreu? Cego. O diabo é irônico. Para ficar marcado. Viu? Gente que entra na pornografia, o que acontece? Fica com disfunção. Pode perceber. Tudo aquilo que a pessoa investe o pecado, o diabo vai lá e tira aquilo lá. Esse daí que você gostava? Até isso você perde. Então a gente não precisa de uma religião. A gente precisa de Cristo. E para ter Cristo, tem somente um jeito. Negando a mim mesmo e obedecendo. Isso é seguir Jesus. Não é falando que eu amo Jesus, é seguindo Jesus. Hoje em dia as pessoas buscam a religião, né? Você precisa crer em alguma coisa, você precisa ir numa igreja. Não. Se você buscar alguma coisa só por ir, só por fazer, só para se sentir bem a gente sabe, se sentir bem não muda nada. Buscar algo para se sentir bem não muda nada, precisa ter mudança real. Como João Batista fala, frutos de arrependimento. Nossa, mas essa árvore aqui é maravilhosa, ela dá algum fruto? Não. Então qual que é a serventia dela? Tem que fazer como Paulo. O que você quer, Paulo? Eu quero conhecer a Cristo. O que é conhecer a Cristo? É participar dos seus sofrimentos.
E aí, me tornar igual a Ele na sua morte. Então o que é conhecer aqui? Eu quero o Senhor, Jesus, o Senhor é tudo na minha vida, a Ele a honra, a glória. É conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor vai me exigir muito. Ele vai ter o melhor dele para mim. Como a gente falou na segunda-feira. Mas Ele quer que eu cresça. O crescimento de José começou quando ele foi traído pelos próprios irmãos, pela própria família dele. O crescimento de Davi começou quando ele era mais rejeitado e injustiçado. Ele cresceu ainda mais. Então, mas eles terminaram muito bem. Saul terminou muito mal. Então não é fugir dos problemas. Problemas sempre vai ter. Mas é saber que quanto mais eu cresço, mais rápido quanto mais rápido eu tomo as decisões, mais logo eu passo pelo processo. O povo poderia ter chegado, o povo chegaria do Egito até Cades Barneia em 11 dias. Eles ficaram 40 anos no deserto. Teve que esperar morrer todo mundo. Falou tanto negativo, tanto de voltar, tanto de mal de Deus, tanto mal de Moisés, que não tinha mais jeito. Vai ter que morrer então, e a próxima entra. Porque assim, pelas suas palavras você vai ser condenado, pelas suas palavras será absolvido. As palavras deles condenaram eles. Vamos morrer. Morreram. Vamos voltar. Não chegou a lugar nenhum. Então o maior desafio de cada um de nós é exatamente isso. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer, eu preciso abandonar o pecado. O que é conhecer a Cristo? Eu preciso perdoar. O que é conhecer a Cristo? É ajudar, é ser o melhor que eu posso primeiro, não para o doutor fulano, não para o meu colega, para o meu cliente, mas para a minha família, na minha casa primeiro. Então o maior desafio de fé que nós temos é lidar com os de casa. Não os de fora. A gente sabe disso. Jesus já nos alertou sobre isso. Os maiores desafios que nós temos são os da nossa casa. É cônjuge, é parente. Esses são os mais difíceis para a gente vencer. Sei lá, e ajudar uma pessoa, e mandar um programa, e ajudar com dinheiro, com comida, um necessitado. É fácil. Você tem que conviver com uma pessoa, você tem que perdoar uma pessoa, aquela pessoa que você vê lá quase todo dia. Ou às vezes você nem vê tanto ela, mas é lá, da família, você não vai se livrar dela, é até a morte. Esse é o maior desafio. É lidar com os de dentro. A gente vê os irmãos de Jesus enchendo a paciência dele. Você quer aparecer, você está querendo aparecer, então você tem que ir para lá. Mas não é a hora. Para vocês, qualquer hora é hora. Vocês vivem do jeito de vocês. Para mim, não é hora ainda. Então, tem o tempo certo de cada coisa. Aqui em Lucas 9, diz assim: Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então o Senhor está falando aqui, é um desafio diário. Cada um tem a sua cruz para carregar. Tem gente que tem vergonha, quem se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também. Tem gente que tem vergonha de expor a sua fé. Não fala sobre certos assuntos, se omite. Não ensina os filhos a ter a identidade, então eles têm vergonha de falar que é virgem. Eles se sentem mal, eles não têm aquela identidade, eu sei onde é o meu lugar. Não, se sente mal pelo pai e a mãe não deixar em algumas festas. Queria, porque quer ser aceito. Não tem identidade, não tem segurança ainda. Muitos jovens não foram ensinados ainda a ter essa identidade em Cristo. Por isso que a gente vê tantos jovens se perdendo.
Entra na faculdade, perde. Vai estar no colegial, se perde. Por quê? Porque quer ser aceito, não tem identidade de Cristo. O pai e a mãe não foi lá, investiu nele. Rapaz, você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Você tem que ser uma pessoa santa. Você não é uma qualquer aí que encontrou em qualquer lugar, não. Você tem que se guardar, se preparar para a pessoa certa. Seja homem, seja mulher. Então foi ensinado, ó, você não tem, você é virgem, não, por quê? Não, parece que ninguém gosta de mim, ninguém me quer. Não, são as mentiras do diabo. Se você é filho de Deus mesmo, não, mas Jesus não caiu nessa, ele tinha identidade. Esse é o meu filho amado, que me traz muita alegria. Ó, você não precisa convencer ninguém. Meu pai já me deu a identidade. Eu não preciso aqui ficar te provando nada, ô diabo. Eu não preciso te provar nada, fulaninho, cicraninho, porque eu sei quem eu sou. Olha o que diz em Apocalipse 21. Mas os covardes, aqueles que não se posicionam, aqueles que, quando liga, fala que eu não estou. Mas eu não quero chatear. Eu não quero incomodar. Eu não quero, deixar a pessoa chateada com isso. Aí eu passo por cima da minha consciência. Eu sei que está errado, mas eu passo por cima da consciência. Eu prefiro ficar mal com Deus que com homens, os covardes, os incrédulos, os que estão ouvindo tudo isso. Eu falo assim, nossa, vai demorar hoje, hein? Os depravados, os assassinos, os que têm ódio das pessoas, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, aquele que não pede perdão, não perdoa, tem ódio no coração, os idólatras. Quem são os idólatras? Os orgulhosos. Os idólatras, o autocentrado, o vitimista, só pensa nele. Autocentrado, idólatra. Só eu, só fizeram injustiça comigo, só eu tô sendo injustiçado, todo mundo me persegue. Idólatra. E todos os mentirosos. Não foi bem uma mentira. Todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Nós temos que tomar essa decisão. O povo de Deus é um cidadão do céu. O controle remoto está nas suas mãos. O celular está nas suas mãos. Ou seja, a decisão está nas nossas mãos. A chave para essa grande vida está nas nossas mãos. O limite, quem coloca sou eu. Por causa do quê? Do temor a Deus. A única coisa que impede uma pessoa de acabar com a vida dela, de roubar o trabalho dela, de trair a esposa dela, de entrar na imoralidade, é o temor a Deus. Então eu não vou em tal lugar, eu não falo com tal pessoa, eu não falo sobre tal assunto, eu não tenho tal comportamento, tal atitude, eu não minto. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não. Bom mestre, quem é bom? Bom é somente Deus. Por causa de temor. Por causa do temor. Eu não entro nessa área, eu não vou enganar, eu não vou mentir, porque eu tenho temor, eu não quero colher isso na vida dos meus filhos, eu não quero que o marido das minhas filhas seja pego com a pornografia, com a masturbação. Eu não quero que o meu filho colha uma mulher desequilibrada, chata, goteira. Então eu não vou ser, eu não vou agir assim. Eu não vou roubar, porque daqui a pouco meu filho está roubando. Eu vou parar de mentir, senão daqui a pouco meu filho está mentindo para mim. Por que eu não vou fazer? Eu estou com vontade, porque eu tenho temor a Deus. A chave está nas minhas mãos. Se a chave está nas minhas mãos, eu controlo. Porque a chave é uma autoridade, você é uma autoridade. Mas o que muitos fazem? Ele pega a chave e dá na mão do diabo. Então, se você tem um carro e a chave está comigo, o carro não é seu, o carro está comigo. Eu decido se você vai andar nele ou não. Se você está uma casa, mas a chave está comigo, eu decido se você vai entrar nela ou não. Ou deixar outra pessoa entrar lá ou não. Ou seja, a chave é minha. A chave da nossa vida, as portas da nossa vida, somos nós que abrimos ou fechamos. Então, esse é o entendimento. O Evangelho é imutável.
A pregação pode mudar, pode ser na conveniência. Não vamos falar desses assuntos para não incomodar o fulano aqui. Não vamos entrar nesses assuntos que eu sei, que eu ouvi, que está acontecendo, né? Porque vai que ela acha que eu estou falando dela, né? O que o Paulo falou? Se eu fosse para agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Vou falar a palavra que eu tenho que falar. Eu vou falar a verdade. A palavra, muitas vezes, é dolorosa, mas é o amor. É o amor. Então, vamos tomar as nossas decisões. Tudo é o temor. O Evangelho é imutável. Eu posso não concordar, eu posso não querer, mas a palavra não vai se adequar a mim. Deus não vai se adequar a mim. Ou eu me alinho a Ele, ou eu me alinho ao diabo. É 8 ou 80, literalmente. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza, com seu propósito na mão. E eu peço que você feche os seus olhos por um momento, que você fale com o Senhor. Essa palavra é uma palavra muito importante. Uma palavra que tem que nos fazer refletir em muitas e muitas coisas. Como nós lemos no comecinho, né? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então é admirável quão rápido muitas pessoas abandonam o verdadeiro evangelho. Eu posso até querer acreditar em outras coisas, mas eu vou acreditar em mentiras. O evangelho pode ser ensinado de diversas formas, mas será uma mentira. Então, em nome de Jesus, se alinhe ao Senhor. Vamos alinhar a nossa vida. Vamos alinhar a nossa vida espiritual. Vamos alinhar a nossa casa. Vamos alinhar a nossa casa espiritual. Né? Eu sou o templo do Espírito Santo. Vamos alinhar a nossa vida espiritual. Vamos alinhar nosso casamento. Vamos alinhar os nossos filhos. Vamos alinhar as nossas prioridades. Vamos alinhar aquilo que a palavra nos ensina. Ah, dura essa palavra, Senhor. Quem pode suportar? Mas para onde iremos? Qual é o caminho, então? O mundo está melhor? Não, o mundo está cada dia pior. Então, para onde eu vou? Se não for com base na verdade, se não for negar a mim mesmo, se não for carregar uma cruz, a cruz do Senhor foi pesada, mas Ele carregou. Nossa cruz muitas vezes é pesada, mas a gente consegue. Ele falou que a gente faria obras maiores do que Ele. Ou seja, se Ele conseguiu, Ele nos mostra que é possível. Ele sempre nos dá o exemplo, Ele nunca diz algo, como o próprio Senhor falou, siga o que os religiosos falam, mas não façam o que eles falam, porque eles colocam fardos pesados nas pessoas que eles mesmos não conseguem carregar. Mas Jesus não, Ele falou que o fardo dele é leve, que o jugo dele não é pesado. Então, quando nós nos alinhamos ao Senhor, a gente tem a ajuda do Senhor, a força do Senhor, a graça do Senhor. Nosso fardo, a gente pode até achar que é pesado, mas é leve. Pesado é a derrota, é o fracasso, é o fardo do diabo, é o fardo do mundo. Olha o mundo como é que está. Olha as famílias, olha os corações, olha o semblante do mundo. É aquela cara derrotada, aquela cara amargurada, aquela cara infeliz, todo mundo dopado, todo mundo medicado. Não fala com o Senhor em nome de Jesus. Vou no secreto te encontrar e ali vou adorar. Quais as suas decisões hoje? Como os anjos voam. Quais as suas decisões? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Decida pelo Senhor, que Ele seja o seu Senhor, não apenas o seu Salvador, aquele que te dirige, aquele que conduz os seus caminhos,
Abra o seu coração. Abra o seu coração para o Senhor. Creia, creia. Você pode. Busque a santidade, para que você veja o Senhor. Vamos buscar a santidade, a presença do Senhor nas nossas vidas. Porque do contrário, a nossa vida será uma vida vazia, sem resultado nenhum. Não é isso que o Senhor tem para nós. Então fale com Ele, ore e abra o seu coração. Fale com Ele em nome de Jesus. Totalmente santo, não há outro tão santo. Fascinado estou, fascinado estou. Tens toda a majestade, reinarás para sempre. Toda a criação te adora e canta santo, 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 santo. totalmente Santo. não há outro tão santo. Fascinado estou, fascinado estou. Santo, Nós queremos a sua santidade, Senhor. totalmente Nós queremos o Senhor, um relacionamento vivo e profundo com o Senhor. Nós queremos te conhecer de verdade, Senhor. Fascinado estou, Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. E quanto mais eu me aproximo de quem tu és, sou envolvido em tua santidade. E face a face eu nem sei como me expressar, só sei dizer que tu és santo. E quanto mais eu me Aproxime-se do aproximo Senhor. de ti, Senhor. Aproxime-se do Senhor. Aproxime-se, você terá cada dia mais força, mais autoridade, mais graça, mais amor, mais vontade de estar na presença dEle. Aproxime-se dEle. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia, Senhor. Totalmente santo, Aleluia, Senhor. não há outro tão santo. Fascinado estou, fascinado estou. Santo, Senhor, nós queremos o Senhor. totalmente Diga a Ele, eu quero o Senhor, meu Pai, eu quero te conhecer, eu quero te não conhecer, há meu outro Pai. tão santo. Eu quero te conhecer de verdade, Senhor. Eu não quero viver uma vida distante do Senhor. Eu quero a sua glória, Senhor. O povo dava passos para trás. O povo se afastava da nuvem, da presença do Senhor. Moisés se aproximava da nuvem. Moisés queria a sua glória. Você tem se aproximado ou se afastado da glória do Senhor? Aproxime-se dele. Aproxime-se da glória do Senhor. Aproxime-se da glória, da presença do Senhor. A chave está nas suas mãos. A chave está nas suas mãos. Tome posse. Tome posse da chave que é sua. Aleluia, Senhor. E quanto mais eu me aproximo de quem tu és, sou envolvido em tua santidade. E face a face eu nem sei como me expressar, só sei dizer que tu és santo, Faça parte, totalmente santo. faça morada nas nossas vidas, Senhor. Que a sua presença seja palpável nas nossas vidas, Senhor. Para que tenhamos aqui a postura correta, a visão, meu Pai, a coragem, o discernimento, o perdão, Senhor. Que venhamos tomar as decisões inteligentes, meu Pai, as decisões sábias, Senhor. Que venhamos ser pessoas diferenciadas, poderosas, leves, abençoadoras, Senhor, vitoriosas, Senhor. Olhar com a perspectiva correta, com os olhos de luz, meu Pai, para que tudo seja iluminado, que
Que tenhamos, meu Pai, nos dá visão, nos dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, nos dá visão, meu Pai, em nome de Jesus. Nos dá visão, Senhor. Nos dá visão, o Senhor nos deu a sua mente, a sua palavra diz, numa mente melhor, meu Pai, numa mente mais elevada do que a sua. Nos ajuda a enxergar, Senhor, a não olharmos mais para as coisas da mesma maneira, não olhar para as coisas como um peso, como um fardo, não, isso é um privilégio. Aqueles discípulos, meu Pai, apanharam, foram presos, e eles estavam felizes, porque eles tiveram o privilégio de sofrer pelo Senhor. Como disse Pedro, se for para sofrer, que não seja como um assassino, como um ladrão, como um imoral, que está colhendo o que plantou, mas se sofremos, que seja pelo amor ao Senhor, por amor à sua palavra, por amor à verdade. São escolhas, dores e dores, sacrifícios ou sacrifícios. Nós só escolhemos qual tipo, porque a vida vai exigir, nós vamos nos deparar com as situações, mas se eu fujo do problema, ele cresce. O povo fugiu de Golias por 40 dias, ele só ficava mais ousado, ele se aproximava cada dia mais, ele dava mais um passo para perto deles, para afrontar. Mas Davi foi de encontro a ele, e ele não teve a segunda chance. Golias não teve a segunda vez com Davi. Então nós não fugimos, nós enfrentamos, nós vamos contra o problema, no nome do Senhor, no poder do Senhor, na graça do Senhor, na visão do Senhor, na direção que o Senhor me deu. A palavra nos dá direção, meu Pai. O Senhor diz que a palavra é a lâmpada. O Senhor é a lâmpada. Então o Senhor está nos mostrando o caminho do Evangelho que não muda, do Evangelho que transforma. Eu não te acuso, eu não te condeno, mas vá e abandone a sua vida de pecado. Então o Senhor quer um povo santo, meu Pai, para que o Senhor possa nos abençoar. É claro, é óbvio isso, Senhor, mas muitos acham difícil. Mas difícil é viver uma vida miserável, derrotada. Então nos ajuda, Senhor, a enxergar isso. Tem misericórdia de nós. Eu te peço, Senhor, abençoa cada um que está aqui. Abençoa, meu Pai, os nossos projetos, os nossos sonhos, o nosso propósito. Que aquilo que nós temos pedido e apresentado ao Senhor, meu Pai, que nós possamos viver em cada detalhe a fluidez do Senhor, a fluidez da sua palavra, do teu Espírito, as mudanças na nossa vida, as mudanças na nossa família, Senhor. Tudo aquilo que nós temos apresentado ao Senhor, que o Senhor possa fazer as mudanças, meu Pai, que nós esperamos, mas que nós venhamos a mostrar ao Senhor também as mudanças que o Senhor está esperando. Sua palavra diz: aproximem-se de mim, eu me aproximo de vocês, porque quem se afasta somos nós, não é o Senhor. Eu me aproximo do Senhor, meu Pai, eu quero me aproximar do Senhor. Eu quero me aproximar do Senhor, eu quero te agradar, Senhor. Eu quero te agradar. Abençoa-nos, meu Pai, nos ajuda. Honra-nos, meu Pai, eu te peço. Dá visão, Senhor, dá o discernimento, dá a sabedoria, meu Pai, para que tenhamos aqui, dia após dia, uma postura, uma atitude santa, para que possamos conhecer o Senhor de verdade. Eu te peço. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra, obrigado por tudo, obrigado pela mudança, obrigado pelo entendimento, obrigado pela nova chance, obrigado, Senhor. Obrigado. Fala profundamente aos nossos corações, meu Pai. Que ninguém saia da mesma forma, mas que saia com decisões firmes e convictas, para não voltar mais ao antigo padrão. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.